A Rádio Internacional do Egito apresenta opiniões sobre Camões. Programa especial por esta ocasião de 500 anos do nascimento de Camões, produzido por Mohamed El Kamel, apresentado por Dulcineia Souza. Luís Vasco de Camões. Queridas e queridos da comunidade lusófona no mundo inteiro, no dia 10 de junho de cada ano, a República Portuguesa comemora o seu Dia Nacional, que marca a data do falecimento do pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. A data foi escolhida como homenagem para a figura mais ilustre em todos os tempos da história de Portugal e no mundo lusófono. O ano atual, 2024, testemunha um evento extraordinário, a celebração de 500 anos do nascimento de Camões. Por esta ocasião histórica e com participação da Rádio Internacional do Egito nesta celebração especial, temos a maior honra de lançar este programa especial, o qual vamos ouvir opiniões de ilustres figuras lusófonas sobre o pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Na edição de hoje, temos o maior prazer de ouvir uma figura de alto nível, professora Anabela Rita, a comissária do programa comemorativo Camões 500 anos. Seja bem-vinda, temos a maior honra desta enorme participação por sua parte deste dia especial. Gostaríamos de saber mais sobre a importância do evento para a comunidade lusófona. Eu começaria por evocar uma passagem de Almeida Garrett na obra Camões, 1825, em jeito epigráfico, para a nossa conversa, porque é o momento, se quisermos, onde o mito camoniano mais densamente se configura, na sua identificação com a comunidade e com a pátria. E é isso que vai justificar, de algum modo, que ele seja o autor associado ao Dia de Portugal e ao Dia das Comunidades, comunidades lusófonas, bem entendido. Os olhos turvos para o céu levanta, e já no arranco extremo, pátria, ao menos juntos morremos, e aspiro com a pátria. Isto é, evidentemente, uma cena que conclui a recepção da notícia, numa carta, da notícia da perda, da derrota de Alcácer Quibir, da perda da fina flor de Portugal, da aristocracia portuguesa, que deixará, de facto, toda a nobreza empenhada em resgates, em pagamento de resgates, etc. O outro texto é o texto que vai justificar, se quisermos, a sua múltipla iconografia e que vai marcar a sua múltipla iconografia. É de Cesário Verde, no Sentimento de um Ocidental, texto que saiu num folheto especial dedicado ao tricentenário camoniano, em 1880, e Cesário Verde tem esta expressão: brônzeo monumental de proporções guerreiras, um épico de outrora, ascende num pilar. E isto parece ser a descrição, se quisermos, da escultura que no Largo Camões, em Lisboa, lhe é dedicada. É um monumento em que ele surge como um vate em bronze, uma grande figura de bronze, de 4 metros, coroado de louro, não é? Coroa de louros como o reconhecimento do seu mérito, uma capa pelas costas, a mão direita empunhando uma espada caída e a esquerda agarrando e trazendo a si os Lusíadas. E por baixo, no pedestal de mármore branco, portanto aqui nesta imagem está muito claramente a figura
de um vate, de um vocalizador da história da pátria, da identidade pátria, não é? Da identidade de uma nação. E numa mão a espada e noutra a pena, como nós veremos adiante. No pedestal há a memória de uma cultura através das letras e das ciências dos séculos XVI e XVII. Temos os cronistas Fernão Lopes, Gomesianos de Zurara, João de Barros e Fernão Lopes de Castanheda. Temos o cosmógrafo e matemático Pedro Nunes, os poetas Vasco Mouzinho de Quevedo, Jerónimo Corte Real e Francisco de Sá de Menezes, e este conjunto, que está no Largo Camões, é da autoria do escultor Vítor Bastos. Ele foi feito em 1860, foi inaugurado 7 anos depois, exatamente com a praça, que teve esse nome, e foi celebrado no tricentenário de que falaremos. Portanto, tricentenário cujas comemorações foram promovidas por uma comissão extremamente ativa e empenhada, à frente da qual estava Teófilo Braga, embora com o apoio de João de Deus, Antero de Quental, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, etc, etc, etc. E no ano seguinte, em Coimbra, os estudantes da Universidade de Coimbra promoveram uma outra estátua, paga por eles, e que tem uma figura de um leão de cabeça erguida, essa escultura tem sido, esse monumento foi sucessivamente mudado de sítio, mas é de facto o reconhecimento pelos estudantes também, não apenas pelos intelectuais, pelas figuras políticos, etc., figuras destacadas, mas também por aqueles que, sendo estudantes, também se pronunciaram e quiseram estar presentes na evocação deste autor. Camões é o pai da língua portuguesa e o ícone da cultura lusófona durante 500 anos completos. Gostaríamos de saber mais sobre a influência que Camões deixou na língua portuguesa e na cultura lusófona até hoje. Camões é de facto um autor central no nosso cânon, um autor central na literatura portuguesa, mas também em todas as literaturas que derivam dela e da relação entre a língua portuguesa e as línguas autóctonas. Inclusivamente no que respeita à criação de uma identidade nacional nesses países, ela passa primeiro pela construção literária, artística, nas letras e nas artes, e a figura, a referência camoniana é uma referência fundamental. Daí que, por exemplo, só para dar um exemplo, um autor como António Quadros, moçambicano, aliás, moçambicano e português, ele nasceu em Portugal, fez a sua vida fundamentalmente em Moçambique, e tem vários pseudónimos e até uma certa heteronímia, e alguma da sua obra tem essa referência. A mais curiosa e a mais expressiva disso é a obra As Quibíricas, poema ética em otavas, que foi publicada em 72, sob o pseudónimo de João Pedro Garabato Dias, e o Frei Ioannes Garabato, e tem um prefácio de Jorge de Sena, que lhe inventa uma ficção das origens, rocambolesca, mas no fundo conta a história na sequência dos Lusíadas, pós de Alcácer Quibir, não é? Portanto, é de facto um autor fundamental do cânon e um autor muito importante para as literaturas lusófonas e a comunidade lusófona. A influência de Camões não se limitou à poesia, mas se estendeu também a todas as ramas da língua portuguesa. Gostaríamos de saber mais sobre isso. Relativamente à influência dele deste autor, Luís Vaz de Camões, bom, ele é um autor do século XVI, é um autor de um século de ouro português,
português e, de certa forma, europeu, na medida em que a revolução científica se vai dar exatamente com o conhecimento do mundo para além deste mundus clausus que era o mundo assente ou em volta do Mediterrâneo. Portanto, ele vai passando por todos os modos literários, o lírico, o épico, o dramático, ele vai evocar todo esse imaginário que constitui o imaginário clássico e até o medieval, mas vai propor-nos uma nova, se quisermos, uma nova etapa, já com uma visão espiritual, religiosa, científica, histórica, etc., em que o rigor, o realismo estão claramente presentes, não é? A sua importância é uma importância muito grande na cultura portuguesa, porque vai influenciá-la a partir de si, mas mesmo no seu tempo é particularmente reconhecido como grande autor. Não apenas em Portugal, aliás, pensemos que, por exemplo, Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, assume, após Alcácer Quibir, assume enfim, a liderança, a coroa portuguesa, e vai designá-lo por o príncipe dos poetas de Espanha. Espanha, considerada, no fundo, a Hispânia, que é a Península Ibérica, não é? A Ibéria. Vai considerá-lo o príncipe dos poetas de Espanha e vai publicar traduções dos Lusíadas e nas edições dos Lusíadas que vai promover considerá-lo-á como príncipe dos poetas de Espanha. E essa ideia de que ele é o príncipe dos poetas atravessa toda a nossa crítica. Não é por acaso que os autores contemporâneos vão buscar no seu trabalho de inovação, nas artes e nas letras, vão buscar Camões como uma grande referência, uma referência às vezes a ultrapassar, não é? Mas outras vezes a evocar e a consagrar como uma presença atuante e pregnante das suas obras. O caso mais óbvio é Fernando Pessoa com a Mensagem. A Mensagem é, de facto, um texto que revisita uma mitologia organizada por Camões nos Lusíadas e que nos oferece uma releitura espectral, não é, da cultura portuguesa. Espectral porque a fluidez da sua mitologia está cristalizada em símbolos e, portanto, é a revisitação aos símbolos que convoca, que faz lembrar tudo o que lhes está associado, as histórias que lhes estão associadas. Isto em Portugal, mas não esqueçamos que os Lusíadas nos falam de uma aventura da Europa para além de si e que, no fundo, vai revelar a Europa a si própria. Vai revelar, se quisermos, vai promover um encontro intercultural, ou seja, vai revelar o mundo ao mundo, na expressão do próprio Padre António Vieira, ou, enfim, outro príncipe da língua portuguesa, não é? O imperador da língua portuguesa, chamou-lhe Fernando Pessoa, portanto, nessa revelação vai também tornar a Europa muito mais consciente de si e dos projetos que pode ter para si. Portanto, uma grande mudança na história da Europa. Ainda desde o seu tempo, Camões foi sendo reconhecido fora de Portugal.
Torquato de Tasso, por exemplo, Baltasar Graciano, Lope de Vega, Cervantes, Góngora, foram autores, enfim, grandes autores do seu tempo que lhe reconheceram um valor imenso e, por vezes, até a sua posição cimeira. Cervantes via Camões como o cantor da civilização ocidental. Enfim, ele influiu em autores como John Milton, Goethe, Sir Richard Burton, Schlegel, que o dizia o expoente máximo da criação épica, Humboldt, Schlegel dizia que Camões só por si valia uma literatura, ou vale uma literatura inteira. Enfim, portanto, estamos a ver que a partir de Espanha, no fundo, a sua fama e a sua obra foi-se engolida e foi tendo, se quisermos, a sua presença marcada e a sua influência marcada em autores muito diversificados, porque Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, considerava que aquela era a epopeia da Península Ibérica. Contava a história de uma viagem de descoberta do Oriente, não é? Mas não esqueçamos que essa é também a aventura da Europa. Portanto, de alguma forma, essa é a vocalização da aventura da Europa. E a Europa está atenta a ele. Muitos ilustres nomes se destacaram ao nível da língua e literatura portuguesa moderna. Quais, entre eles, podemos considerar o novo Camões e porquê? Eu destacaria dos nomes, especialmente, dos nomes dos autores que foram marcados por Camões, ou que mantém um diálogo muito intenso com a obra camoniana. Eu gostaria de destacar fundamentalmente Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que com a mensagem faz, como eu disse, aquela revisitação da memória coletiva, uma revisitação que passa por símbolos e, portanto, cristais, e que de alguma forma nos apresenta é uma viagem por aí, é uma viagem iniciática, mas que nos apresenta esses cristais, digamos assim, simbólicos, como algo parado no tempo, que ele vai reativando à medida que vai passando por eles e que os vai trazendo à nossa memória, à nossa leitura. E a mensagem é, de facto, uma pedra basilar. Pouco depois da mensagem 1934, pouco depois da mensagem promove-se a realização do mundo português, uma exposição temporária que depois teve algumas das peças, alguns dos monumentos reeditados em versão definitiva, e em que essa história também é colocada, digamos, num circuito expositivo, para ser visitada e lembrada à comunidade, sendo que depois há também o Portugal dos Pequenitos, é uma exposição essa permanente, em Coimbra, para que as crianças tenham também essa formação a partir da ideia de uma viagem e no fundo, considerando essa viagem como a viagem de uma comunidade, da história de uma comunidade. Essa viagem como o mais importante e o mais simbólico que aquela comunidade realizou. E que realizou dando novos mundos ao mundo. O mundo que na altura era a Europa, numa perspectiva eurocêntrica, naturalmente. E de tal forma, Camões era importante que Fernando Pessoa tenta, em alguns escritos, relativizar a sua importância para anunciar que viria, a nossa literatura anunciava que viria um supra-Camões, ou seja, um super Camões, alguém que nos traria
uma nova epopeia, um novo livro, um livro que, para utilizar uma expressão de Cesário Verde, que exacerbasse a comunidade. E é isso que ele anuncia. Gostaríamos de saber mais sobre a celebração oficial do evento do Estado português e as atividades que serão lançadas. Quanto à celebração, lembremos que o grande mito camoniano se foi... é evidente que toda a fama de Camões acabou por mitificá-lo, mas há um grande mito de Camões que o associa, que o identifica, que o funde com o próprio país. Ele é a figura, sem dúvida, que consubstancia a velha tópica da Idade Clássica, que é numa mão a espada e noutra a pena. O indivíduo completo, não é? O intelectual e o militar. Mas, quando há o tricentenário, há dois livros há muitas iniciativas, há muitos livros que saem, mas há uma obra que é A Fome de Camões, que nos apresenta Camões como um ser, um gênio que brada, que chora contra o destino, e um destino que não lhe reconhece valor e que o deixa na miséria. Portanto, é o gênio martirizado. E desse ponto de vista também ele surge como uma figura em que os portugueses se revêem, em que a comunidade se revê. O indivíduo que é genial, mas que não é reconhecido, que é maltratado. E de algum modo, essa figura é uma figura pregnante no imaginário português, cintilante, atraindo a identificação. Em 1825, o Camões, Garrett, Almeida Garrett, escreveu um livro que é, no fundo, o início do romantismo, não é? O romantismo de primeira geração. E nesse livro, ele criou uma cena segundo a qual Camões estaria no hospital e receberia a notícia da nossa derrota em Alcácer Quibir e, portanto, da perda que foi para uma comunidade pequena, pobre, porque, enfim, Portugal não era rico, tinha a riqueza a chegar, mas não era propriamente rico, e que perde toda a sua fina flor da aristocracia nas areias do deserto com essa derrota. Ora bem, quando Camões recebe essa notícia, numa carta, trazida por um amigo, supostamente teria dito, pátria, ao menos juntos morremos. E expirou com a pátria. Esta imagem é fortíssima, muito pregnante, e é de tal forma forte que nós encontramos, sem dúvida, que este imaginário poderia já existir. Mas esta imagem, num livro dedicado à vida de Camões, e em que o romantismo, no caso Garrett, tenta, com essa evocação, pegar no testemunho para continuar a literatura portuguesa sob o signo dessa evocação, essa obra e essa imagem encontra uma outra também, que é o quadro da morte de Camões de Domingos Sequeira. E parece ser, a ilustração, são contemporâneos, parecem ser a ilustração, parece ser a legenda e a ilustração de uma mesma cena. Essa obra de Domingos Sequeira desapareceu, mas restam os esboços em que ele se baseou para escrever, compor. Ora bem,
é esse momento por excelência, essa imagem por excelência, que solidariza, que funde o indivíduo, a comunidade e a ideia de pátria. E é isso que faz de Camões o grande mito nacional, porquanto ele é completamente identificado com uma pátria que morre nas areias do deserto, não é? Ao mesmo tempo. E é uma imagem muito forte, de facto. Bom, daí que o tricentenário, que foi quando começaram, estamos a falar de um mundo em que a Igreja começa a ser contestada e, naturalmente, as autoridades têm que arranjar ou conceber uma alternativa que empolgue a comunidade em torno de determinadas figuras. São os heróis que vão ser buscados e desse ponto de vista, na história portuguesa, e desse ponto de vista, os Lusíadas oferecem um álbum de retratos fabuloso, não é? Portanto, com a celebração do tricentenário camoniano, em 1880, atenção que as datas de vida e morte, a morte já está suficientemente dilucidada, mas do nascimento não se tem bem a certeza, e em toda a vida de Camões há muita coisa que é dita com base na tradição, sem que haja documentação comprovativa. Bom, mas portanto, dizia eu que esse tricentenário, que foi uma verdadeira euforia, que teve inclusivamente a transladação dos restos mortais, supostamente, de Vasco da Gama e de Camões para os Jerónimos, esse tricentenário teve associados muitas obras, incluindo essa obra de Gomes Leal, A Fome de Camões, do gênio gritando contra o destino, não é? E foi também o momento em que Cesário Verde escreveu um texto intitulado O Sentimento Ocidental. Esse longo poema, que é, no fundo, a evocação também desse sentimento de um ocidental que se prefigura na personagem que é Camões, não é? Que se torna Camões para nós. Portanto, essa celebração foi uma loucura. Estamos no 5º centenário, há uma comissão nacional que está a preparar o seu programa, que ainda irá apresentar, e no caso eu sou comissária de uma outra iniciativa, que é a exposição dos 500 anos, o programa comemorativo dos 500 anos de Camões, no âmbito da Exposição Universal da Matriz Portuguesa. E essa iniciativa conta, evidentemente, com uma vastíssima comissão, a comissão de honra, tem um ciclo de conferências, de exposições, etc. Tem, no fundo, que vai ser anunciado dia 4 de julho. No Grêmio Literário, com uma conferência do professor Guilherme de Oliveira Martins, que é administrador da Gulbenkian, mas iremos apresentar, de facto, um programa que é multímodo, porquanto tem iniciativas organizadas por nós, um calendário que terminará em novembro do próximo ano, e terá iniciativas que convidamos várias instituições ou grupos de trabalho a promoverem dentro das suas valências,
e que estão associadas ao calendário, enfim, mais central e mais da nossa responsabilidade, promovido por nós. O outro calendário é o calendário promovido também, mas a convite, convidando as instituições a promovê-las e orientando, dando sugestões, combinando com eles, acordando com eles, e, como lhe digo, terá desde exposições pictóricas, a bibliográficas, a conferências, debates, sessões de tipo vário, portanto, online e presenciais, em locais muito diversos, e que proximamente serão anunciados. Para já, o que podem ver é no próprio site da Matriz Portuguesa, a indicação da Exposição Universal da Matriz Portuguesa, e dentro dela o programa Camões 500 anos. E acompanhem-nos, e se tiverem sugestões, proponham-nos algumas iniciativas. Para já, eu agradeço este convite, foi um convite muito bem-vindo para nos permitir a outro público, é um público que é seu, levar esta notícia e convidar a seguir as iniciativas que iremos fazer. Muito obrigada, e que os 500 anos de Camões sejam muito bem celebrados com um público em todo o mundo, recordando o autor, lendo o autor, etc. Gostaríamos de saber mais sobre as obras de Camões que foram apresentadas no teatro, cinema, telenovelas em Portugal e os monumentos de Camões que incluem os museus. Para utilizar uma expressão de um autor que é Eric Havelock, num livro intitulado Prefácio a Platão, Eric Havelock diz que autores como, não falei Camões, mas autores de grandes épicos, fornecem-nos, no fundo, uma espécie de enciclopédia da tribo, e é isso que Camões nos oferece. É uma imensa reflexão sobre uma obra poética também lírica, lindíssima, em que, de facto, vemos uma reflexão sobre os grandes sentimentos que fazem do homem o ser humano, não é? O amor, fundamentalmente o sofrimento, etc. Mas, no fundo, que são sentimentos que estão na origem do antropos, amor, morte, etc. No que respeita aos Lusíadas, temos uma enciclopédia da tribo. Ele dá-nos ali um repositório, um tesauros do nosso imaginário, da nossa cultura, da nossa história, mas também nos dá uma gramática da leitura dessa mesma história. Ele explica-nos, do ponto de vista deles, o que é que faz de nós, comunidade, uma comunidade especial, que fez alguma coisa de especial para a história da humanidade. Qual é a mensagem que você poderia dizer para Camões nesta celebração especial e sua mensagem para as gerações modernas sobre a importância da homenagem dos ícones culturais? No fim desta entrevista, pode concluir com uma frase ou algo da obra de Camões? E em que é que essa singularidade se concretiza, se exprime? Portanto, desse ponto de vista, e agora para as gerações modernas, ler Camões, pensar Camões, referir Camões, é evocar aquilo que somos. Os ícones culturais não funcionam e não se devem destinar a enfeitar estantes, a enfeitar museus, etc, etc. Não. São um lembrete, são uma lembrança, um memento às comunidades daquilo que elas foram capazes de fazer no passado. Bem ou mal, para o bem e para o mal, aquilo foi o que foi caldeando a identidade nacional.
Neste caso, uma identidade que é mais do que nacional, é continental, porque a Europa saiu de si através das viagens e foi-se conhecer através disso. Foi aí que foi ao encontrar o outro cultural que teve a consciência daquilo que era. Primeiro, nas viagens terrestres, foi evidentemente encontrando o outro nacional, o outro comunitário, etc. E foi sempre percebendo-se melhor de cada vez que encontrava a alteridade. Mas quando saiu de si em busca daquilo que, no fundo, era o que havia para além dos dragões, porque se pensava que no horizonte só havia dragões, a partir do horizonte, da linha do horizonte só havia dragões, não é? No fundo isto é uma imagem mitificada também, mas pronto, mas era a ideia, o desconhecido era sempre visto como um lugar de perigo e potencialmente hostil. Ora bem, ultrapassamos essa barreira e conhecemos outros povos, outras paisagens, outras culturas, outras línguas, etc. E isso tudo enriqueceu todos. Enriqueceu quem viajou, enriqueceu quem acolheu o viajante, e é desse intercâmbio entre diferentes que hoje nós temos a humanidade como temos, num mundo globalizado e num mundo em que em segundos estamos do outro lado dos continentes, do outro lado do mundo, e já não temos que prefazer aquelas viagens imensas de anos, em que, quando houve a viagem de Fernão de Magalhães, lembremos que a descrição dos sobreviventes da viagem era de 18 fantasmas que regressavam a casa esfarrapados, magríssimos, completamente desfigurados pela fome, pelo cansaço e porque tinham experimentado. Portanto, a nossa viagem hoje é muito mais simples, é muito mais direta, é muito mais clicar num botão e estamos do outro lado do mundo. Mas isso só foi conseguido porque nós fizemos uma viagem em que descobrimos a célebre máquina do mundo, como diz Fernando Pessoa, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. E, portanto, isso é o que nós ganhamos com a viagem. Foi conhecer a Terra, conhecermos a nós na Terra, no globo, e a nós todos, e sabermos que ninguém dominava o mundo. Éramos todos habitantes desse mundo e todos nos conhecemos nele. Portanto, eu diria que Camões tem uma lição de vida a dar-nos através da poesia, seja ela épica, seja ela lírica e seja ela teatral também. Leiam Camões, porque estarão a ler-se a si próprios. Lembremos que Garrett dizia que a função dos poetas era oferecer ao povo obras em que esse povo se mirasse, ou seja, se reconhecesse, se conhecesse e visse lições de vida, linhas de sentido, que poderiam ser as linhas de sentido da vida individual de cada um. Leia-se Camões, portanto. No fim desta edição, agradecemos muito a professora Anabela Rita. No próximo episódio, novo horário e opiniões sobre Camões. Fiquem connosco. Luís Vaz de Camões.